boa noite. Sejam bem-vindos, minhas amigas, amigos de Ideal Espírita. Estamos dando início a mais um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, com uma transmissão pelo programa Espiritismo e Vida de Pindamonhangaba, da região metropolitana do Vale do Paraíba. Bem, pessoal, na semana anterior tivemos aí a presença com a palestra pelo nosso amigo e companheiro César Sátiro, de Sherbrooke, no Canadá, onde ele abordou o tema Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que foram dos itens 14 até o item 17. Onde estaremos dando sequência nesta noite nos itens 18 até o 23. Antes, porém, gostaria de saudar o nosso querido amigo e companheiro, o Davi Ascenso. Forte abraço, Davi. Ele que é coordenador e responsável, por esses maravilhosos encontros aos domingos, onde também contamos com a participação de outros companheiros que juntos têm colaborado com belas exposições doutrinárias, somando semanalmente conosco. Portanto, que o nosso Pai Celestial, sob a proteção do bondoso Jesus e dos amigos espirituais, nos guarde e nos mantenha na sua infinita paz. Historicamente, a doutrina da reencarnação é tão antiga como a própria história do ser humano. E como conceito filosófico e religioso, é a única capaz de explicar os mais intrincados questionamentos sobre as diferenças que existem do ser, da dor e do nosso destino, de onde viemos e da razão por que estamos aqui. A reencarnação, remontando à mais alta antiguidade, e como sempre reafirmamos, ela jamais constituiu privilégio exclusivo, nem tampouco uma invenção ou criação do Espiritismo, mas simplesmente teve a honra de estudar, pesquisar e sistematizar como sendo um dos 5 princípios básicos e fundamentais da doutrina espírita, chamando também como pluralidade das existências. Então, segundo os historiadores, a reencarnação surgiu no norte da Índia entre os anos 1000 e os anos 600 a.C. Exatamente isto na época em que Davi e seus descendentes governavam Israel, até a queda de Jerusalém. E a primeira ideia e referência que temos sobre a reencarnação data no mínimo 2600 anos, quando aparece entre os Upanishads, conhecidos também como os Vedantas, que trouxeram os conhecimentos mais importantes das escrituras sagradas do hinduísmo. Hoje, como sabemos, é considerado a maior religião da Índia. Também muitos outros povos e vultos do passado, como no campo da religião, da filosofia e da ciência, também aceitaram e difundiram a doutrina da reencarnação, ou a doutrina reencarnacionista, como, por exemplo, os gregos, os romanos e os egípcios, que estudaram largamente. Mas, dentre os mais céticos, detratores e antagonistas, que consideram a reencarnação como uma doutrina utópica, a mais preocupante e desoladora questão é o fato de muitos imaginarem que, com a morte, os laços de família serão interrompidos e extintos para sempre, sem a possibilidade de reencontrarem aqueles que tanto amaram. Portanto, meus amigos, o Espiritismo ele vem a seu turno contribuir e aclarar os nossos entendimentos, reacendendo ao mesmo tempo a esperança e a fé de que esta separação não é senão mais do que
momentânea, assegurando-nos, contudo, que os laços de família não são e jamais serão destruídos pela lei da reencarnação, como pensam e acreditam algumas pessoas e determinadas classes, religiosas. Pelo contrário, eles se estreitam e se fortalecem ainda mais pelas múltiplas existências corpóreas em que a infinita misericórdia de Deus nos tem oportunizado. Contudo, é o princípio oposto que os destrói, ou seja, é o materialismo que, negando tudo fora da matéria, só admite e entrevê sob o seu ponto de vista limitado o presente, sem considerar o futuro. Pois vejamos, como sendo a família o grande berço de almas que se reencontram para a sua redenção, outras para se auxiliarem e progredirem juntas, que sentido então teria a destruição desta união espiritual? Já que Deus, em sua sabedoria e bondade, permite esta união entre os seres simpáticos e antipáticos, dos afetos e desafetos, de amigos e inimigos de outros tempos. Justamente para o quê? Refundirem os mais caros e ternos sentimentos. Então a gente acaba indagando. Então seria justo e consolador a ideia de vermos tudo aí terminar no túmulo, depois que tudo passamos, de tudo que nos esforçamos, construímos para o bem? Porque de que valeria então todo esse esforço, como dissemos, para seguir os ensinamentos de Jesus, quando nos recomendou a amar e perdoar os nossos inimigos, a reconciliar com os adversários, a orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam? Lógico, meus irmãos, que não estamos aqui falando tão somente, vejamos, em relação àqueles que convivem e trocam conosco as mais diversas experiências dentro da sociedade num todo, mas, principalmente, daqueles que compõem o estreito núcleo familiar, que, unidos pela consanguinidade, ora são identificados naquele irmão mais rebelde e agressivo, na irmã intolerante, e pais incompreensíveis, como também, não raro, encontramos relacionamentos felizes e duradouros numa família, que estão baseados nas mesmas aspirações, ideais, gostos e pensamentos, coexistindo assim o amor, a compreensão, a harmonia e o respeito. Então, desse modo, somente a reencarnação pode explicar o porquê de uma mãe, de um pai, de um filho e irmão se odiarem às vezes tanto uns aos outros, a ponto mesmo de cometerem atrocidades como temos visto ultimamente. Mães abandonando seus filhinhos pequeninos, pais matando filhos, filhos matando pai, urdindo para poderem espoliarem as riquezas, uma herança. Então tudo isso constitui este fato que nos estamos reportando. Então, indignados, acabamos repudiando este comportamento ao dizer, como pode então alguém da própria família fazer tudo isto ou aquilo? Por que tanto desamor, tanta desarmonia entre pessoas do mesmo sangue, meu Deus? Isso nos revolta a momentos. Mas temos a compreensão fundada e fundamentada no Espiritismo. Isto porque, meus amigos, tanto o ódio como o amor que acabam nutrindo um pelo outro, das diferenças de aptidões, desejos e de caráter, esses pertencem ao espírito encarnado, que é o ser pensante,
que sobrevive ao corpo físico, pois, como Allan Kardec nos afirma, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, ele nos fala, assim nos esclarecendo, vamos ver, que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. E assim, prossegue ele, Kardec, dizendo para um melhor entendimento que há duas espécies de famílias, que são as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, elas se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma, enquanto que as segundas, sendo frágeis como a matéria, elas se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, ainda na presente existência. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mas esses laços de profunda comunhão, de bons e nobres sentimentos, não se detêm, nem se circunscrevem apenas nos estreitos limites da terra. Não. Não acabam aqui como já bem dissemos. Nem são quebrados pela unicidade da existência, quer dizer, de uma única vida, iniciando no berço e terminando no túmulo. No espaço ou na erraticidade, como sendo o intervalo das reencarnações, reencontraremos aqueles a quem tanto estimamos. Formaremos na vida espiritual novos grupos de amigos, de famílias unidos pela mesma afeição, pela mesma simpatia e semelhança de inclinações, onde acabamos nos procurando após uma momentânea separação, como de uma breve viagem. Quantas vezes a gente faz uma viagem, mas sabemos que logo retornaremos para rever. Assim é em relação à nossa vida, à vida espiritual. Até mesmo o pessoal falando em viagem, teve inclusive uma telenovela do ano de 1994 chamada A Viagem, uma novela muito boa, tendo muitos ali que gostaram, quando ali foi exibida, onde na época retratou muito bem sobre a realidade da continuação e o reencontro de amigos e familiares no outro lado da vida. Ali representados pelos personagens que foram a Diná, a Dona Maroca, o Otávio Jordão e Alexandre, e muitos outros. E quando nós falamos de reencontro de almas afins na espiritualidade, de grupos familiares que se solidarizam pelos mesmos sentimentos e propósitos no bem, muitas das vezes outros pedem a feliz oportunidade de uma nova reencarnação numa mesma família, ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Nós veremos um pouquinho até mais adiante disso. Bem, e quanto mais essas almas se identificam com o bem e trabalham com vista de se aprimorarem, ganhando distância do jugo material, que sabemos que nos domina e nos escraviza, ao mesmo tempo abandonando as antigas paixões e vícios pelos
esforços que empregam em dominar suas más tendências, é como nos disse Allan Kardec, então mais viva lhes tornarão essas afeições recíprocas, pela razão mesma de que, quanto mais elas se depuram, menos sofrerão as aflições, as amarguras, as angústias decorrentes da miséria humana, das dores e sofrimento, engendradas justamente pelo nosso egoísmo, pelo orgulho considerado pela doutrina espírita como as duas maiores chagas morais da sociedade. Delas derivando, como sabemos, outros vícios, não é? Que são os filhos direto dela. É a inveja, é o sentimento de vingança, os ciúmes, o ódio, tudo mais. Então, esses espíritos, atingindo um maior grau de perfeição moral e intelectual, percorrem, então, mais felizes um número ilimitado de existências corpóreas. Sem, contudo, que as duras provas da vida que passam vos afetem diretamente na mútua relação e profunda estima que os ligam espiritualmente. Então fica muito mais fácil para esses que já têm um adiantamento. Então devemos, contudo, meus irmãos, considerar que são almas que já possuem uma verdadeira e sólida afeição, única e que sobrevive à destruição do corpo. Porquanto, os seres que neste mundo se unem e se procuram apenas pelos sentidos de natureza mais grosseira, nenhum motivo têm para continuarem juntos no mundo dos espíritos. Por quê? Pois o que os movem e os aproximam são apenas os interesses mesquinhos, efêmeros, que acabam se extinguindo com a causa que lhes deu a origem. Essas nada têm de real, umas pelas outras, que são as almas. Então a morte as separa na terra e no céu, permanecendo somente que duráveis. O que apenas permanece sem nada alterar são as relações construídas com base no verdadeiro amor, no respeito, perdão, solidariedade e compreensão. Uma começa e termina no túmulo, enquanto que a outra ela se prolonga infinitamente. A união pela afeição, como também a repulsa pela animosidade, que muitas vezes se estabelecem entre membros de uma família, sem mesmo uma explicação aparente e plausível, senão por aquela que está fundada na doutrina da reencarnação, demonstra, como bem dissemos há pouco, um indício de simpatia ou de antipatia anterior, que conservaram e aproximaram esses espíritos. Daí o motivo bastante recorrente é quando então falamos de alguém cujo caráter, tendência e gostos que possuem nenhuma semelhança ali possuem com o restante da família. Então, quando nós costumamos dizer que ela nem parece pertencer ao grupo familiar, como costumamos até em nossas palavras humanas, dizer assim, o fulano, o nosso irmão, aquela irmã, é a ovelha negra da família. Então, pois aí está a sabedoria, viu? Pois aí está a justiça de Deus quando permite, por vossa infinita bondade, ocorrer nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos uns aos outros, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de progresso para outros. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que esses recebem. O caráter deles se abrandam, ou seja, começam a se acalmar.
seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. Então é desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra, como as raças e os povos. Porque na Terra, essa miscigenação de povos e raças também se depuram, assim são os espíritos. Então muitos, por consequência da reencarnação, temem o aumento ilimitado da parentela, provando no fundo essas pessoas mais egoísmo do que temor, justamente pela falta de um amor mais amplo, em que possam abranger grande número de pessoas. Allan Kardec, dentro do item 20, sobre o que estamos hoje estudando no capítulo 4, ele nos coloca o seguinte questionamento. Um pai que, tendo muitos filhos, os amaria menos ao passo se ele tivesse apenas um? O Kardec ele faz esse questionamento para todos nós. E aí ele ainda continua dizendo que tranquilizem-se os egoístas, porque esse temor não tem nenhum fundamento de ocorrer. Porque do fato de um homem ter tido 10 encarnações, olha como ele nos coloca, hein? Não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres, e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Então não é assim que ocorre. Na vida espiritual, o homem aí não reencontrará sempre, senão aqueles que foram objetos de sua afeição e alegria, que estiveram ligados a ele sobre a terra, sob títulos diferentes, nomes diferentes, ou às vezes pelo mesmo título, pelo mesmo nome. Com a doutrina da não reencarnação, a pré-existência da alma e a pluralidade das existências se anulam. E criadas ao mesmo tempo que o corpo, nenhum laço anterior existiria entre elas. Então temos que pensar sobre isso. E neste caso, pais e filhos seriam completamente estranhos uns aos outros. As famílias com seus parentes ficariam reduzidas tão somente à filiação corporal. Dessa maneira, meus amigos, ninguém mais teria, então, motivo algum para se orgulhar de seus descendentes que honraram ilustres personagens no passado. Os meus avós, os meus tataravós, eles pertenceram à grande família imperial. Meus antecessores foram os grandes barões do café. E aí vai. Então, com a reencarnação, portanto, ascendentes como descendentes podem já terem se conhecido, vivido juntos, amado, podendo reunirem-se mais tarde a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Bem, meus amigos, isso estamos falando quanto ao passado. Agora, quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais da não reencarnação, a sorte das almas estaria fixada irrevogavelmente após uma só existência. Só numa existência. Então, com esta filosofia, o progresso deixaria de existir. Conforme, então, tenham vivido bem ou mal, umas habitarão os mundos bem-aventurados, outras o inferno eterno. Então ficam assim imediatamente e para sempre separadas e sem esperança de se reverem, de forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos constituirá na ruptura absoluta dos laços de família. Muito desolador. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o nada, que de acordo com a doutrina materialista,
isto acontece. Segunda, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta, estudada mesmo por Kardec em outra obra, que é o Livro dos Espíritos. Lá encontramos um capítulo que aborda sobre o panteísmo. Outra classe, que seria a terceira, que é a individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. E quarta, a individualidade com progressão indefinida conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte, e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade, ou uma pequena chance, de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso, conforme ostentam algumas crenças. Então, com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso, pessoal, o que constitui a verdadeira família. O benfeitor espiritual André Luiz, por meio da mediunidade esplêndida de Chico Xavier, nos oferece oportunamente, dentre a série de 13 obras que ditou ao longo de 25 anos, histórias sobre além, afirmando de que nossos entes queridos jamais estarão separados em virtude da desencarnação, como neste trecho do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 6, em que ali o padre Hipólito ele faz comentários atinentes à programação de trabalho em curso que seriam ali ministrados. Vamos ver pelo slide. Quando ali, no diálogo, na sequência das entrelinhas, ele continua dizendo: 2 enfermeiras, orientadoras de colônias espirituais para a regeneração, trariam 20 crianças recém-libertas dos laços carnais, no sentido de se avistarem com as mães que viriam da crosta, amparadas por amigos para reencontro confortador em caráter temporário. Bem, meus amigos, independentemente daqueles que nos precederam na vida física, aguardando o nosso retorno definitivo junto deles, ou pelo parcial desligamento através do sono físico, como no caso daquelas mães mencionadas por André Luiz em seu livro, que ali obteram a permissão do mais alto para trocarem os mais ternos e sinceros sentimentos, muitas vezes que estão assinalados pela doce e profunda saudade, ou ainda de um futuro planejamento reencarnatório, em que esses espíritos desencarnados aguardam também ansiosos pela abençoada oportunidade das provas e lutas de necessários resgates pelos laços consanguíneos. Como no enredo descrito agora no livro Missionários da Luz, também pelo autor espiritual André Luiz, onde temos o personagem Segismundo, que, agravado por débitos de sua vida anterior entre Raquel e Adelino, voltaria na condição de filho deles, para reparar e se redimir dos crimes que praticara. Então, em quaisquer circunstância, compulsoriamente ou não, é sabido que Deus, na sua infinita bondade, e como o Pai Supremo e Criador de todas as coisas, Ele permite a todos que erram e que desprezam a sua lei de amor e perdão a recomeçarem pelo processo da reencarnação aquilo
que o nosso Mestre Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos, deixado como maior mandamento aos corações humanos, que é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Bem, meus amigos, despeço-me aqui agradecendo a paciência e o carinho de todos que puderam nos acompanhar na noite de hoje. Lembrando que na próxima semana, do dia 23, teremos a continuação deste capítulo, no item 24, pela companheira e expositora Daniela Amadeira. Fica aí, portanto, o nosso convite para que possamos continuar estudando esta bendita e consoladora doutrina. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.